Bom dia, gente. Bom dia, professor. Bom dia. Bom dia. Desculpe o horário, mas que a internet hoje tá, pelo menos aqui, não tá muito legal, não. Então, se no meio da aula cair alguma coisa, só avisem que eu paro, espero o colega voltar, sem problema nenhum, tá bom? Vamos lá. Vamos terminar a aulinha da semana passada e já começar com as alterações, tá? Sobre o envelhecimento do processo músculo-esquelético, tá? Foi aqui que a gente parou semana passada, mas eu vou dar uma relembrada. Posso começar a gravar, gente? Pode, professor. Tá, só relatando um pouquinho sobre a aula da semana passada. Eu entrei em contato com alguns professores, eu tenho que mudar um pouco a configuração do YouTube lá da minha página, tá? E aí hoje ou pela manhã eu já estou postando essas duas aulas, porque ele está dando configuração diferente do vídeo, né? E o vídeo é muito grande para a plataforma, então eu tenho que alterar isso na configuração da página, tá ok? Então vamos lá. Pronto, gravando, né? Tudo ok aí para vocês? Sim, professor. Vamos lá, então. Sim, professor. Ótimo, vamos lá. Vamos continuando. Falando um pouquinho das alterações fisiológicas associadas ao envelhecimento. Aqui, continuando da semana passada, sobre principalmente as alterações cardíacas, que mais para frente, na outra aula, vamos ver as alterações musculoesqueléticas também. Como a gente viu semana passada, eu vou até voltar o slide aqui. O segmento QRS ele é alargado, né, no nosso idoso. Por quê? Eu tenho uma onda T diminuída por causa de fibrose do sistema elétrico, certo? Sistema nervoso simpático, parasimpático, frequência cardíaca e o nervo vago, que vai inervar principalmente todo o nosso coração, né, eles sofrem alterações de acordo com o tempo também, certo? Com isso, com a inervação alterada, com os impulsos elétricos diminuídos, eu tenho uma diminuição, olha aqui, da minha frequência cardíaca a partir da idade, né? Lembre, gente, aqui nós estamos falando de alterações, tá, fisiológicas do envelhecimento, né, associadas ao envelhecimento, como vocês estão vendo, mas sem patologia nenhuma. Isso é só com a idade, né? E mesmo assim, com o passar dos anos, com o passar da idade, eu posso observar aqui, ó, como vocês estão vendo, posso ter nesse paciente arritmia, tá? Sinusal, ou seja, de impulso elétrico mesmo. Por isso que é muito importante, como a gente viu semestre passado, esses pacientes idosos, se forem entrar em reabilitação, eles têm que ser muito bem assessorados, tá? Olha aqui, como eu já falei, os impulsos, a diminuição do impulso de reflexo do nervo vago também é diminuído. A frequência cardíaca máxima desse indivíduo é diminuída também. Lembre lá, no outro slide eu falei, a frequência cardíaca ele vem diminuída. O que seria a frequência cardíaca máxima? Quem lembra do semestre passado para mim? Quem lembra? Ninguém? Seria aquela frequência cardíaca já para treinamento. Se lembram lá? Vocês não lembram daquela formulazinha? Fórmula de Carbonem,
né, que a gente realizava de acordo com o teste ergométrico daquele paciente, nesses pacientes idosos, né, a gente vai ter, mesmo que ele não tenha nenhuma alteração cardíaca, nós temos que pedir um teste ergométrico, que é segurança nossa, se ele for começar um processo de reabilitação ou condicionamento físico. Tá? O débito diastólico, aquele líquido que fica dentro do coração, tá? Ele é preservado em indivíduos saudáveis. Porém, olha aqui, há uma diminuição do seu pico de enchimento diastólico, né? Principalmente em pacientes já que tem alguma patologia, tá? Devido ao fechamento rápido, olha aqui, das válvulas cardíacas. Alguém quer perguntar alguma coisa? Escuta aí. Não? Qualquer coisa é só chamar, tá bom, gente? Então, eu tenho fechamento rápido das válvulas cardíacas, até mesmo por causa das suas calcificações, que não deixam o folheto abrir e fecharem corretamente, que podem levar a estenose, insuficiência valvar, e com isso, tá, eu tenho uma diminuição desse pico de enchimento diastólico. O débito cardíaco, a capacidade aeróbica, ela cai, né, como a gente já relatou com a idade. Tá? A PA, ela é um pouco, tá, alterada em indivíduos saudáveis, porém, ela tende a aumentar, tá, com a sua idade. Por quê? Olha aqui, pressão arterial, ela se vem do quê? Do débito cardíaco, que é a quantidade de sangue que eu consigo ejetar desse coração, tá? E da resistência vascular, tá? Com o aumento da idade, eu tenho uma PA elevada, tá? Devido ao quê? Uma diminuição da complacência dessas artérias, como a gente já viu em slides anteriores e até da semana passada, né? Com a diminuição da complacência, principalmente arterial, há um aumento de LDL. O que é o LDL, gente? Colesterol. Isso, é o bom ou ruim, que a gente chama assim mais no popular? Ruim. Isso. E se eu tenho uma diminuição dessa complacência arterial e um aumento desse colesterol ruim lá dentro das minhas artérias, podem formar o quê? Estou falando de todas as artérias do meu corpo, tá bom, gente? Não especificamente só do coração. Placas de gordura, que é o ateroma. Isso mesmo, cara. Placas de gorduras, ateromas, né? E com isso, não vai aumentar a resistência ali no vaso? Na parede do vaso, sim ou não? Sim. E aí a PA o quê? Tende a se elevar com a idade desse paciente, principalmente, como estamos vendo aqui nos idosos, tá? Aqui mostrando um pouco para você o calibre das artérias, tá? E veias também. Olha aqui, as alterações cardiológicas durante o exercício, tá? A gente já sabe que durante o exercício e até durante a vida há uma diminuição da frequência cardíaca, né? Se a gente tem pacientes, eu coloquei aqui, normais, não tem nenhum processo, nenhuma doença cardiovascular, a gente vai usar essa frequência cardíaca como a gente viu no semestre passado, essa fórmula da frequência cardíaca aqui, ou é mais seguro a gente utilizar aquela que eu passei para vocês, a fórmula de Carbonen? É segura. Isso. Então, a gente utiliza a fórmula de Carbonen. Eu coloco aqui para a gente lembrar, tá? A gente não utiliza isso aqui, a gente utiliza em atletas, como a gente vê desde o semestre passado, tá? E com diminuição da frequência cardíaca durante o exercício, vem a diminuição do meu débito cardíaco que eu ejeto a cada minuto, tá? E o meu VO2 máximo. Quem lembra isso para mim desde o semestre passado? O que é o VO2 máximo? Quem lembra para mim o que é VO2 máximo? Dou 10 segundos para dar meio ponto. 1, 2, 3. Vamos lá, gente. Professor, não é o volume máximo de oxigênio que o corpo ele vai consumir quando ele é submetido a algum exercício? Isso. Consumo de oxigênio, tá? Então, foi a Amanda, não foi a Amanda que falou? Foi.
Olha, vamos pensar junto aqui. A Amanda respondeu corretamente, tá? Se eu não tenho sangue chegando lá na minha periferia durante o exercício, eu tenho como consumir esse oxigênio que deveria estar chegando? Não está chegando sangue, porque meu débito cardíaco é baixo. Então, o volume máximo de oxigênio que ele consome também tende a diminuir. Então, se eu não consigo consumir esse oxigênio, ele vai ter uma boa ou uma má tolerância ao exercício? Uma tolerância. Isso. Por isso que eles devem ser o quê? Treinados, condicionados. Tá ok? Lembrando mais uma vez aqui, durante o exercício, a frequência cardíaca do idoso é menor do que o adulto jovem. Por isso, não utilizamos 220 menos a idade. Utilizamos para treinamento fórmula de Carbonem. Tá? Aqui até mostro para vocês. Tá? O débito diastólico, ele tende a aumentar durante o exercício. A gente viu que há 2 slides atrás ele vinha caindo, tá? Com a idade. Porém, no esforço máximo, ele tende a cair. Por que, então, ele aumenta durante o exercício, professor? Porque o débito cardíaco, ele vai se aumentar, né? Porque ele está no exercício, tá, físico, só que quando ele chega lá no exercício vigoroso para ele, meu débito começa a cair, porque eu não tenho força de ejeção, tá? Ele começa a se acumular no coração e de vez de ir o quê? Ventrículo esquerdo para a aorta, ele tende a o quê? A voltar até o meu refluxo. Alguém quer perguntar alguma coisa, gente? Não? Tá ok. Alguém lembra para mim o que é o mecanismo de Frank-Starling? Alguém lembra para mim o que é o mecanismo de Frank-Starling? Semestre passado. Uma capacidade do coração em... Quem lembra? Professor, Oi. eu vou dar uma breve resumida aqui do que eu lembro. Ele Sim, seria sim. uma capacidade, né, do coração em, vamos supor, adaptar a algumas variações que o volume de sangue faz, né, na hora da contratibilidade. Seria isso? Isso, basicamente isso. Determinados volumes que chegam naquele coração, 1, 2, 3, 4 litros, vamos dizer, ele está acostumado, nós estamos aqui em repouso, trabalhando com 4 litros por minuto, né? Quando a gente sai daqui, o paciente sai para fazer um exercício, ele vai trabalhar 6, 8, 9. Então, o coração ele começa a se dilatar para receber esse volume de sangue, tá? Para conseguir o quê? Ejetar, fazer a sístole para o resto do corpo. Então, com o mecanismo de Frank-Starling, ele tende, tá, no volume, aumentar com a força de contração, ou seja, o mecanismo dele para que não deixe que o quê? Esse refluxo continue, e ele tende até a ter uma parada durante o exercício. O coração ele vai se modificar, aumentar o seu volume durante o exercício, ali, volume que eu digo, tá, a capacidade de receber líquido, não tamanho, certo? Para, com a frequência cardíaca aumentada, bombear esse fluxo sanguíneo o resto do corpo. Ó, a contração de VE está preservada em repouso, porém, durante o exercício, ele tende a se transformar e aumentar por causa do mecanismo de Frank-Starling. Ok? Durante o exercício, tá? A contração de VE, tá? VE, ventrículo esquerdo, ele tende a cair principalmente em pacientes o quê? Sintomáticos, ou seja, pacientes cardíacos, tá? O que é o VO2 máximo? Já responderam, graças a Deus. E aqui, tá? Ele mostra como é que eu vou calcular, certo? Esse consumo de oxigênio máximo durante o exercício do paciente. Só que notem, eu tenho que ter a diferença arterovenosa de O2. Então, isso só vou conseguir o quê? Com uma gasometria. Graças a Deus, hoje já tem máquinas que já calculam para a gente, tá? Só que isso, aquele paciente, eu só vou ter isso através de espirometria, tá? Desse paciente, certo?
E o desempenho dele, ó, ele tende a cair, desempenho aeróbico, 1% ao ano, tá? A partir de 60 anos, certo? Assim, ó, a reabilitação pode ser limitada, ou seja, supervisionada, muito importante, tá? Para ter reserva e capacidade fisiológica desse coração cada vez mais o quê? Aumentada, ele ter sangue, ele ter nutrientes chegando lá na periferia, nos músculos, para o quê? Ele consiga fazer a sua atividade física. Pois, com o passar da idade, a gente vai ver até na outra aula, né, que a força muscular dele tende a o quê? A cair. Aqui só mostrando as referências para vocês, tá? Dando continuidade da aula passada, eu vou tirar essa aula, vou colocar já a dessa semana, que vamos falar de músculos esqueléticos. Alguém quer fazer alguma pergunta, gente? Enquanto eu troco aqui. Não? Nenhuma dúvida? Gente, só lembrando para vocês, é muito importante vocês, logo nesse início, vocês prestarem atenção nessas alterações fisiológicas, tá? A gente vai ver agora da parte, principalmente de músculos esqueléticos. Vimos da parte cardíaca, tá? E vamos ver agora os músculos esqueléticos. Alguém pode lembrar já, até sobre o que a gente já falou, quais alterações, basicamente, vamos ter nos músculos esqueléticos com envelhecimento? Acho que a gente já até relatou. Como? Não escutei direito, desculpe-me. Diminuição do volume muscular, diminuição do tônus muscular, flacidez a nível muscular, em algumas articulações, déficits articulares. Isso. Alguns quadros de aparecimento de tendinite, bursite, essas coisas. Isso mesmo. Vamos lembrar agora mais um pouquinho dos músculos esqueléticos. Quem quer perguntar? Osteoporose, pessoas também. Osteoporose, isso. Vamos lembrar um pouco mais aqui dos músculos esqueléticos. Qualquer hora vocês podem estar perguntando, tá bom, gente? Por favor. Vamos lá. Ó, vou fazer uma breve revisão do sistema musculoesquelético e das funções, claro, né? Função dos músculos esqueléticos, vamos lembrar aqui. Movimento, postura, estabilidade articular, produção de calor. Quem mais que eu posso colocar aqui? Função dos músculos esqueléticos. Falei movimento, postura, estabilidade articular, produção de calor. Tem alguma proteção também, gente? Proteção visceral. Visceral e articular também, né? Olha aqui, sem a proteção articular eu não tenho estabilidade articular. Acho que vocês podem estar lembrando aí, quem acompanha um pouco de esporte, né? Que às vezes aquele atleta, né? Ele tem lesão articular, de ligamentos. Por quê? Por falta de força muscular para ter estabilidade, né? É isso que a gente está falando agora no momento, né? Ele protege tanto vísceras também como as articulações. Por isso que eu tenho estabilidade articular, tá? E um conjunto de fibras musculares formam o quê? O meu músculo, tá? Alguém consegue resumir um pouquinho essa figurazinha aqui, muito legal para mim? Alguns filamentos, algumas proteínas ativas, né? Do processo de contração muscular. Hein, gente? Quem lembra? O que seria? O que a gente poderia falar sobre essa figura aqui? São duas, na verdade. Primeiro, o que vai acontecer? Ninguém lembra? Eu tenho dois filamentos aí. Quais são? Isso. Nela ocorre o quê? Contração das fibras musculares. Isso, a contração muscular, né? Olha, aqui embaixo eu tenho
tropomiosina, troponina, tá? Por que essas proteínas musculares são muito importantes? O que vai passar por aí para que ocorra uma contração muscular? Esses filamentos de actina e miosina que se entrelacem. Essas estruturas musculares. Se não me engano, cálcio ele faz com que abra os canais de cálcio nos campos ativos da troponina, se não estou enganado. Que vai fazer com que as miosinas se aproximem, certo? Isso mesmo. Quando existe cálcio, ela é ligada, né, à troponina, tá? A tropomiosina deixa que o sítio de ação entre actina e miosina, o que? Se entrelacem e assim ocorra a minha contração muscular. Todo mundo lembrou, gente? Podemos continuar? Tá um pouco chiado. Isso já... Pode continuar, professor. Tá ok, obrigado, gente. Então, só lembrando mais um pouquinho, eu tenho os túbulos T, tá, dentro das sarconelas, né? Meu retículos sarcoplasmáticos, tá? Que aí vão liberar cálcio, né? Para que ocorra essa contração muscular, tá? Lembrando também que os músculos são inervados do quê? Por motoneurônios. Se eu não tivesse motoneurônio, não chega impulso elétrico para que ocorra a minha contração muscular. Tá? Aqui são os meus que... Não me engano, isso aqui era um vídeo, mas tá. O que sai aqui do meu retículo sarcoplasmático para que se ligue e que ocorra o que? Os impulsos elétricos. Eu tenho que ter o quê? Quem transmite isso? Neurotransmissores? Isso, os meus neurotransmissores. Aqui, se não me engano, era um vídeo, só que ele não está rodando. Acho que deve estar muito pesado. Então, vem meus neurotransmissores, os canais de cálcio são abertos para que ocorra o quê? A contração muscular. E a contração muscular se vem também de um processo, né, de energia mitocondrial. Só lembrando aqui um pouco para vocês o círculo de Krebs. Quem quer que eu peça isso na prova? Levante a mão aí. Ninguém, né? Mostrando um pouquinho aqui das reservas de glicogênio, tá? De ATP, tá? No nosso corpo, vamos falar de força muscular, vamos falar tudo isso um pouco mais na frente, já com as alterações, tá? E que, ó, a velocidade de contração ela é muito importante para o desempenho muscular, principalmente nos idosos. Se eu tenho velocidade do movimento de contração mais força muscular, eu gero uma potência, né? E como vocês mesmos já relataram, eu vou ter potência com o passar dos anos, esse indivíduo, se não treinado, né? Se não condicionado, sem nenhuma atividade física, ele vai ter potência com o passar dos anos, sim ou não? Como vocês mesmos já relataram, a força muscular, ela tende ao quê? A diminuir. Então, se eu não tenho força muscular, eu não gero potência. O que é muito importante para o quê? A atividade de vida diária desse paciente. Tá? Então, uma grande relação entre a ATPase para a geração de energia e a velocidade, o quê? De movimento. Potência, eu tenho trabalho versus o tempo. E aí eu gero uma resistência muscular. Tá? Agora, vamos começar a entrar, tá, nas alterações musculoesqueléticas relacionadas à idade. Isso era um breve resumo agora aí na frente. Então, os músculos passam por adaptações. Exercício, doença, estado nutricional, obesidade, envelhecimento, tá? E com isso, tende, com o passar da idade, diminuir a massa muscular desse paciente, assim, diminuindo a força muscular, tá?
que vai levar... Não dá para me ver aqui. Tenho que diminuir. Deixa eu só voltar aqui, gente. Deixa eu ver se eu consigo agora. Não. Ao envelhecimento, certo? Olha aqui. A força muscular, ela tende a diminuir, tá? Com a idade. Mas a gente já vê aqui que ela começa a diminuir, a acelerar a partir dos 50 anos. Então, se eu não tenho força muscular, posso gerar incapacidade para esse paciente, principalmente na marcha, equilíbrio, na deambulação, juntando tudo isso durante a sua atividade de vida diária. Se eu tenho um indivíduo com incapacidade, tá? Ele tem alguma alteração muscular, certo? Vamos já colocar para vocês, mas não é degenerativa, mas que tende a levar ele a algum déficit, principalmente durante sua mobilidade, durante o seu dia a dia. A gente já falou de várias doenças que podem estar levando isso, né? Mas durante só o seu envelhecimento, sem doença nenhuma, se ele não for condicionado e treinado, isso tende a aumentar, certo? Com a diminuição da massa muscular, a diminuição também transversal dos músculos, ou seja, do seu volume, como até mesmo nosso colega já relatou. Com o passar dos anos, tá? Como a gente já viu, acelerando ali pelos 50, principalmente 60, 70 anos, há aumento do tecido que conjuntivo e principalmente o que? Adiposo no corpo, certo? Levando também, trazendo isso, uma diminuição da produção de proteínas musculares, que vai levar o quê? Atrofia e diminuição de reparo após alguma lesão. Ele tende a essa lesão a ficar aberta, feridas principalmente se aquele paciente for diabético, tá? Há muito mais tempo para a cicatrização. Ou até mesmo feridas musculares, que de acordo com o seu exercício físico que ele faz durante o dia a dia, né, ele não é acostumado a subir escada, né? E hoje ele vai para a casa de um amigo, de uma amiga, vai ter que subir um lance de escada. Por isso que as dores musculares no idoso, tá, tendem a sumir, cessarem bem mais tempo. Tá? Com o passar do tempo, eu tenho uma diminuição do número e tamanho de fibras musculares. Tá? Aqui eu trouxe do livro de vocês que ele já começa a relatar que o indivíduo, a partir dos 25 anos, se ele não for treinado, tá? Já há diminuição de tamanho e número de fibras musculares. Tá? Aqui eu trouxe esse dado, que ele põe no livro de vocês também, já relatando isso desde o adulto jovem. Tá? Há uma diminuição também maior, tá, das fibras do tipo 2. Tá? Aí aqui eu coloco para vocês. Opa. Fibras musculares, tá? Tipo 1, sistema de energia aeróbica, certo? Consome oxigênio como fonte de energia. A contração ela é lenta, tem uma maior resistência à fadiga. A coloração dela é vermelha, tá? São mais apropriadas para exercício de longa duração. Isso aqui é um tipo de força, um tipo de fibra muscular que a gente chama de força ou de resistência, gente? Como eu acabei de ler aqui para vocês. São apropriados para exercícios de longa duração. Resistência. Isso. O que a gente acabou de ver aqui, ó. O número de fibras musculares do tipo 2, tá? Ela tende a diminuir. E do tipo 2, tá? Contração rápida, coloração branca, tá? Então, o tipo de fibra 2 de força muscular nesse idoso, ele tende ao quê? A cair. Ou seja, mesmo aquele condicionamento, tá? Se não for feito apropriado, ele tende a perder esse tipo de fibra muscular, tá? O tipo 1 ele não se altera, tá? E o seu tamanho também, tá? Mas com isso há o aparecimento de o quê? Atrofias musculares. Até porque eu tenho uma quê? Diminuição das unidades motoras. Lembra lá, o que é uma unidade motora, gente? Quem consegue lembrar para mim?
que se vai do meu motoneurônio que a gente viu na foto lá no início. O que seria uma unidade motora? Neurônio associado a uma fibra muscular ou um grupo de fibras musculares. Conseguindo gerar o quê? Potência. De ação. Isso, potencial de ação e até mesmo com as fibras musculares trabalhadas gera uma potência muscular, velocidade. Né? E com a idade ele tende a diminuir. Tá? Com isso, com as unidades motoras diminuindo com a idade, se aquele paciente não for treinado ou condicionado, a diminuição também dos motoneurônios, como a gente viu na fotinho lá na frente. Lembra? Quem vai inervar e passar esse impulso elétrico. Aqui, tá? Porém, com a idade, com a diminuição das unidades motoras, leva à inervação dos músculos, dos motoneurônios, tá? Nas fibras musculares. Ou seja, aqueles motoneurônios que ainda estão ativos, eles tendem ao quê? Desmembrar, para tentar abraçar o máximo de fibra muscular. Deu para entender, gente? Com o passar da idade, eles vêm diminuindo e os que restam tendem a abraçar o máximo de fibra muscular para conseguir passar impulso elétrico e aí gerar potência muscular. Tá? Com a perda do motoneurônio, o que eu tenho? Diminuição de axônio, bainha de mielina, diminuição do diâmetro dos axônios e dos impulsos elétricos. Com isso, eu tenho desaparecimento de fibras musculares e desmielinização. O que vai gerar isso, gente? O que vai gerar tudo isso, toda essa cadeia? Professor, você pode repetir, por favor? Sim, sim. Ó, até voltar. Desculpe. Com o passar da idade, eu tenho diminuição das unidades motoras, porque meus nervos, tá? Meus motoneurônios alfas que saem lá da minha medula, que vão inervar o quê? Uma fibra muscular, ela tende a diminuir. Meu motoneurônio que está lá, tá? Também tende a diminuir com o passar dos anos. Porém, ó, os que restam, tá? Eles aumentam a inervação, tá? Dos motoneurônios, claro, sobre os músculos, tá? Quadríceps, bíceps, todos os outros, para que o quê? Quando tem algum impulso elétrico, consiga gerar alguma potência. Só que a gente viu que unidades motoras e motoneurônios estão diminuindo, né? Se eu tenho uma diminuição de motoneurônios, unidade motora, eu tenho diminuição dos axônios, principalmente na minha bainha de mielina, diminuição do diâmetro, tá? Desse axônio e diminuição dos impulsos elétricos, pois lembre, sai lá da minha coluna e vai inervar algum músculo. Com tudo isso, vai ter o desaparecimento de fibras musculares, ou seja, perda de força muscular, até por causa da minha desmielinização. Deu para entender? Sim, professor, obrigado. Que isso? A diminuição de motoneurônios e de unidades motoras, ele vai levar toda essa cascata. O que ainda consegue ser inervado, tá? Consegue inervar o músculo, ele tende a abraçar todas as outras fibras que estão ao seu redor. Claro, vai conseguir abraçar todas? Não, mas ele começa a desmembrar e tentar abraçar o máximo de fibras musculares para que o quê? Durante o impulso ele gere potência. Olha aqui. Com o passar da idade, há um remodelamento das unidades motoras, principalmente sobre as fibras do tipo 2, tá? Podem haver mudanças de fibras do tipo 2 de força para resistência. Ele vai ter potência, ele vai ter uma boa força muscular agora, gente? E vai ter a diminuição das fibras dos neurônios motores, vai ter uma diminuição também, professor, da força muscular do paciente. Tirando que o quê? Começa a ter o quê? A troca, o tipo de fibra 2, que é de força muscular, ela começa a ser o quê? Se tornar fibra do tipo 1. Certo? Sabino, quer falar alguma coisa?
Tá. Vamos só dar um exemplo para vocês. Vamos lá. Nós temos no nosso corpo tipos de fibras. 1, 2, 2A e 2B que chamam, né? Então, a tipo de fibra muscular de um maratonista, ela é igual de um fisiculturista? Não, professor, são totalmente diferentes. Totalmente diferente. Então, no nosso corpo, nós temos esses dois tipos de fibras. E com o passar do tempo, o tipo de fibra 2, né, que é de força muscular, ela, sem treinamento, claro, ela tende a se remodelar, virar tipo 1, ou seja, que é resistente. Então, se eu não tenho tipos de fibras musculares do tipo 2, eu não consigo gerar força, não consigo gerar potência, o que é primordial para aquele indivíduo nas suas AVDs, para esse idoso. Todo mundo concorda comigo, gente? Sim, professor. Ótimo. Eu ainda tenho aqui também, olha, os axões das fibras rápidas se degeneram, tá? Quando não usadas. Isso já é normal. O brotamento terminal, tá? É um mecanismo, que é isso? Que mantém o contato neuromuscular, tá? E persiste durante a vida. Lembrando aqui sobre, tá, as minhas unidades motoras, que começam a inervar outros motoneurônios. O que é isso, professor? É o brotamento terminal. Deixa eu colocar na prova para vocês, tá? O que é o brotamento terminal? Só lembre que os motoneurônios, contatos neuromusculares, tá? Mantém-se durante o corpo e tende ao quê? A aumentar com a diminuição de motoneurônios e de unidades motoras, para manter o quê? Força muscular, potência, aquele músculo que funcionando, tá? Porém também... Professor, não entendi. O brotamento terminal, ele é um mecanismo que mantém um contato neuromuscular que vai persistir durante a vida, tá? Nós lembramos aqui atrás que com o passar dos anos, tá, há uma diminuição de unidades motoras, certo? Que leva a um aumento dessa inervação dos neurônios que estão funcionando, tá? Dos motoneurônios sobre a musculatura, que vai levar a toda essa desmielinização, falta de força muscular, tá? Os que estão funcionando, tá? Eles têm os motoneurônios, o contato neuromuscular, ele persiste durante a vida. Então, como é chamado esses motoneurônios que estão persistindo? Sua mielinização, sua capacidade de condução para gerar força e resistência é o meu brotamento terminal. Certo? Certo. E que com a idade também ele tende a diminuir, só que uma velocidade bem pequena. Por isso que, graças a Deus, temos aí catalogados senhores de 100, 104, tá? 106 ou 8 anos que eu vi na última vez. Aqui no Brasil até também, tá? Com o passar dos anos, essas alterações, como a gente já até citou, fisiológica, tende ao quê? A diminuir meus neurotransmissores, certo? Para fazer essa comunicação nervo, motoneurônio e o quê? Músculos esqueléticos, cardíacos em geral, tá? Pois há também a diminuição do quê? Do cálcio no retículo sarcoplasmático. Gente, diminuir cálcio no retículo sarcoplasmático. Eu vou ter uma condução para gerar uma força muscular correta ou diminuída? Não tenho cálcio, diminui no meu corpo. E aí, o que vocês me dizem? Ocorreu uma diminuição também, professor, já que o cálcio que abre os canais de potássio. Ele vai ter como gerar uma potência de se deslocar dentro de casa, da sua cama para a cozinha para o banheiro, só que ele vai cansar o quê? Muito mais rápido, pois eu não tenho ali um cálcio suficiente no retículo sarcoplasmático, tá? Para ser liberado e aí a contração muscular, quitina, miosina aconteça. Tá?
Há uma diminuição dos receptores de hidropiridina, tá? E rionodina, que é a diminuição que fazem, né, a diminuição para a recepção desse cálcio, pois já há a diminuição do cálcio no retículo sarcoplasmático, então esses receptores também diminuem, tá? Com isso, o desempenho muscular relacionado à idade, como a gente já até relatou, diminui a força muscular e a isometria, tá? No livro mesmo eles relatam que há através de um estudo, que a diminuição de força muscular e isometria é de 8% ao ano a partir dos 30. Então, se eu não começar a me cuidar, já tenho a diminuição de força muscular e isometria. Tá? Olha aqui, eles colocam um caso. Um idoso, um indivíduo de 80 anos, já está com a sua força muscular mínima para se levantar. Claro, gente, tá? Em indivíduos não treinados, tá? Não condicionados. Eles relatam no estudo também, tá, que há uma diminuição maior, principalmente de força, resistência dos músculos o quê? Inferiores do que dos músculos superiores. Tá? Eles relatam um estudo e eles acabam colocando no livro que está aqui na biblioteca de vocês, que é o mesmo que eu passei da outra aula. Tá? Como a gente já relatou, a diminuição de força muscular vai gerar potência, força e de massa, desculpe aqui, né, que vai gerar potência e força muscular. A diminuição da perda cruzada da actina e miosina, pois o quê? Eu tenho cálcio? Não, ele é diminuído também do meu retículo sarcoplasmático. Com o envelhecimento, a diminuição da força de pico. Quem lembra para mim o que seria a força de pico? Estamos falando de músculos esqueléticos. Ninguém? Ninguém lembra para mim? Que seria, tá, a força de pico. As fibras do tipo 2? Também. Máximo de força, professor? E já ia falar, tá aqui na frente de vocês, embaixo, ó. É o máximo de força gerada com velocidade ou em velocidade. Vocês lembram vocês não vão lembrar porque a gente não teve a prática, desculpe. Mas a gente vai ter. Vocês lembram quando eu estava falando de reabilitação? Que para chegar na repetição máxima, a gente vai colocando poucas cargas e pedindo para ele realizar uma contração muscular, vamos citar bíceps ou quadríceps, até o máximo que ele consegue, sem, claro, levar compensação, e daí a gente tira uma porcentagem para treinamento, lembra? Então, essa força máxima foi gerada de acordo com o exercício dele. Com o passar do tempo, se eu não tenho força muscular, se eu tenho diminuição de massa muscular, diminuição de contração muscular, velocidade de contração muscular, tá? Minha força de pico, minha força máxima durante o exercício, ela tende também a cair, né? É só a gente botar um exemplo prático e fácil aqui. Um maratonista de 30 anos, ele consegue fazer os 40 quilômetros lá de um maratonista de 70 anos? Não, né, gente? Por quê? A perda de força, potência, de massa, resistência e força de pico, né? Só lembrando aqui que a diminuição de resistência muscular, pois eu tenho perda funcional e incapacidade, como a gente já viu. Com a diminuição da resistência com a idade, leva diminuição de suprimento sanguíneo, principalmente nas linhas periferias, membros superiores e inferiores, tá? Uma diminuição de transporte de glicose, tá? Ou seja, a glicose no corpo tende a o quê? A aumentar, tá? E se eu não tenho nutriente, sangue, oxigênio, chegando na minha periferia, diminui a minha densidade capilar, tá?
Com tudo isso, leva a diminuição da velocidade de contração muscular, actina e miosina, né? E a diminuição até de atepase, ou seja, da geração de energia, tá? Com a diminuição de contração e relaxamento muscular, pode-se levar, tá, a perda de força muscular. Com certeza nós vamos ter uma perda de força muscular por tudo que a gente já relatou nesse indivíduo idoso, tá? E com o envelhecimento, a diminuição da captação e da tolerância à glicose. Se eu não consigo ter tolerância à glicose, tá, para ela ser quebrada, essa glicose no corpo do idoso tende a ficar maior ou menor? Hein, gente? Maior. Isso. Até porque, olha aqui, eu tenho a diminuição desse GLUT4, tá? É uma proteína transportadora da glicose, que é reguladora pela minha insulina, tá? Se eu tenho uma glicose muito alta no meu corpo, vai ter o quê? Idoso pode-se vir a gerar, não todo idoso, tá? Pode-se vir a ter o quê? Uma diabetes. Todo mundo concorda? Sim. Beleza. Então, com a diminuição, tá, dos glúteos e dos receptores da insulina, principalmente a tinosinina sinase, há a diminuição das atividades enzimáticas, eu não consigo gerar energia. Então, há diminuição das enzimas aeróbicas também e a diminuição da função mitocondrial. Eu vou conseguir gerar energia, gente? Não. Assim, limitando, tá, a oxigenação dos músculos, tá, e estocando glicogênio, tá? Se eu não fico estocando glicogênio por muito tempo, levo ao aumento do tecido adiposo e a minha insulina. Com isso que a gente viu da aula passada e dessa aula, se eu não tenho muito o quê? Sangue, nutriente, oxigênio chegando na minha periferia, tá? Eu tenho a diminuição da capacidade o quê? De oxigenação, de oxigênio. E como a gente já viu, o meu consumo de oxigênio máximo tende a cair, tá? E a diferença arterovenosa de O2 também. Ou seja, o que seria essa diferença, professor? Eu não tenho a concentração de oxigênio normal entre artéria e veia. Ou seja, meu CO2 tende a aumentar. Certo? Ou seja, porque a minha captação de oxigênio, principalmente nas minhas extremidades, tá? Em vísceras, ela está o quê? Diminuída, porque eu não consigo levar sangue e nutrientes para todo o meu corpo. Tá ok? Idade e exercício. Olhem aqui. Adaptação muscular cardíaca e esquelética, tá? Ocorre devido à intensidade, duração, frequência de atividade física. Quem pratica atividade física aqui, gente? Eu pratico, professor. Quantas vezes na semana, Brenda? 6. Olha aí. Ótimo. Até muito boa. Tá? Se tu passar uma semana sem praticar, tá? Qualquer atividade, pois já a faculdade voltou, tem muito trabalho acumulado, as provas estão chegando, aí, beleza, passou, agora eu já consigo voltar. Quando tu voltar à tua atividade física, como é que vai estar os teus músculos no outro dia? Eu não volto no mesmo pico ainda, fico tudo dolorido. Então, por isso que a adaptação muscular, ela se vem com tempo, frequência, intensidade, duração, né? A gente não consegue sair daqui e correr o quê? Os 10 quilômetros. A gente tem que treinar para isso, tá? Assim como nós, assim será no idoso também. Uma adaptação do sistema, tá? Morfológico e fisiológico, tá? Isso é normal. Consigo jogar mais nutrientes para os músculos. A captação desses nutrientes é maior, tá? Isso se vem com exercício, tá? O treinamento de força, que é muito importante, quais são os tipos de fibra muscular que eu perco durante a idade ou que pode se transformar
Qual é o tipo de fibra muscular, gente? Tipo 1 ou tipo 2? A gente relatou ainda agora. Não é o tipo 2, o tipo de fibra muscular de força, que ela vem perdendo durante a idade e pode ser até se transformar no tipo 1, ou seja, de resistência? Não foi isso que a gente relatou aqui? Sim, professor. Isso, por isso que é muito, isso, por isso que é muito importante no idoso eu treinar o quê? Hipertrofia. A gente tira aquela 1 RM, repetição máxima, tá? E vai treinando 60% dessa carga, 70%, 80%, vamos dizer. Eu fiz lá, cheguei lá para ele, estou fazendo um treinamento de quadríceps. E ele chegou ao seu máximo, tá? Deixa eu ver aqui quem relatou. Opa, não consegui ver. Não está aparecendo para mim o bate-papo. Se puder falar por aqui, eu agradeço. Eu até coloquei ativo, mas não está aparecendo. Se ele chegou ao seu máximo com 80%, né? Desculpe, 8 quilos só, eu tiro 60%, eu vou começar a treinar esse paciente hipertrofia. 3 de 6, 3 de 8, 4 de 6, 4 de 8, para gerar força muscular e hipertrofia muscular, certo? Com a hipertrofia, aumenta a síntese de miosina, tá? Produção, e aí eu consigo gerar mais o quê? Contração muscular. E assim diminui o risco principalmente de queda e fraturas, que é muito grave no meu idoso. Tá? Aqui mostrando para vocês um pouquinho das alterações que ocorrem com o treinamento de resistência. Tá? Os músculos esqueléticos, eu tenho um aumento do nível, tá, de repouso dos substratos, tá, anaeróbicos, ATP, glicogênio, um aumento do tamanho de fibra muscular, tá, principalmente do tipo 2, tá, um aumento de atividade na função enzimática, capacidade de níveis de ácido lático aumenta. Se eu tenho um alto índice de nível de ácido lático no meu músculo, gera o quê, gente? Quem lembra? Que é aquele paciente, aquele atleta, ele fica incapacitado durante um momento de realizar o exercício. O que é esse aumento de ácido lático? Aqui é a capacidade dos níveis, tá? Não é o aumento de ácido lático. Não são as câimbras, professor? Isso mesmo. Então, ele tolera muito mais o ácido lático. Ou seja, ele está mais condicionado. Então, suas câimbras vão demorar. Vai precisar de um exercício um pouco mais do que vigoroso. Melhora a sua motivação, tolerância à dor e exercício, né? O exercício progressivo contra a resistência é muito importante também, né? Como a gente já falou, se for contra a resistência, ele vai gerar o quê? Hipertrofia muscular. O treinamento contra a resistência melhora a ação da insulina no idoso. Por isso que é muito importante esse idoso estar realizando algum treinamento, não tendo aumento de insulina, de glicose, para que não gere a diabetes nele. Desculpe. Aqui, olha, as alterações que ocorrem com o treinamento aeróbico, que eu falo, de músculo esquelético e músculo cardíaco. Esse aqui, gente, eu não vou nem citar ele, que é um resumão das duas aulas, tá? Tem muitas alterações que com o exercício, tá? Vai levar essa alteração, certo? Que vocês vão estar linkando com as alterações do envelhecimento. É muito legal vocês estarem ligando esse slide com as alterações de envelhecimento, fica mais fácil para vocês estudarem. Tá? Eu só vou citar algumas aqui. Ó. Alterações de acordo com o treinamento aeróbico. Nos músculos esqueléticos, hipertrofia. Aumenta a capacidade muscular, tá? De mobilizar o quê? Gordura, queimar gordura. Aumento do número de mitocôndrias. No músculo cardíaco, tá? Um aumento da hemoglobina total e do volume plasmático. Tá? Aumento do débito cardíaco máximo. Aumento do enchimento diastólico, que a gente viu que tem muita diminuição, né? De acordo com o passar do tempo, de acordo com a sua idade.
Aqui mostrando também para vocês algumas alterações físicas que modificam o programa de exercício para o idoso. Olha aqui. Redução dos seguintes itens. Potência aeróbica máxima, reserva cardiovascular, elasticidade, tá? Da vasculatura periférica, tolerância à dor, melhora do que da força muscular, tá? Elasticidade do tecido conjuntivo também, tá? Flexibilidade, principalmente dos meus músculos esqueléticos, tá? Lembrando, gente, principalmente nesse idoso, tá? É muito importante a gente fazer o treinamento supervisionado, certo? Supervisionado, que eu digo, tanto o treinamento aeróbico, tá? Quanto o de força muscular, tá? Ou seja, a gente tem que entrar em conjunto, certo? Alguma dúvida, gente? Não, professor. Então, eu agradeço, tá? Hoje a aula foi bem mais rápida do que na semana passada, tá? Se eu não me engano, semana que vem a gente já vai estar vendo avaliação. Oi, quem quer perguntar alguma coisa? Professor, Oi, professor? diga, meu amor. Diga. Maria José, eu estou lhe Uma escutando. pessoa que tem osteoporose, um idoso, na prática de exercício já tem que ter bastante cuidado, né, professor? Com certeza. Uma pessoa que tem... Diga, pode continuar. Só me explica essa parte aí, por favor. Sim, com certeza. Para a pessoa ser diagnosticada com osteoporose, a gente vai ver, existe exame, né, para confirmar, certo? O diagnóstico. Com isso, que a gente viu e até acabou de relatar, se ele está realizando alguma atividade física, força muscular, aeróbica, né, ele tende a estar protegendo principalmente articulações e até mesmo ao risco de queda que pode levar a essa fratura, né? Posso ter fratura pelo exercício vigorado, ou seja, um exercício muito grande para aquele paciente? Sim. Por isso que a observação tem que ser rotineira, diária. Eu não vou deixar um idoso de 60, 70, 60 eu nem digo tanto, porque hoje em dia cada vez mais a gente está ficando mais velho, principalmente no nosso Brasil, né? Vamos lá, 70, 80 anos numa academia sozinho, né? Tem muito risco de queda para ele, tem muito risco dele pegar um peso a mais e gerar o quê? Fratura óssea e estiramento muscular, certo? Então, esse risco é aumentado com a osteoporose? Sim. Por isso que a fisioterapia, ela vem, como a gente já até falou para vocês, uma modalidade já um pouco antiga, né? Sobre a musculação terapêutica. A gente tem aquele indivíduo que venha só fazer a musculação, mas é supervisionada, observada sobre um terapeuta que está relatando para ele sobre a sua melhora no dia a dia. Consegui responder, Maria? Sim, professor, obrigado. Nada, que isso. Qualquer coisa que eu puder, sempre pode perguntar aí. Mais alguém, gente, alguma dúvida, algum caso que queira falar? Estamos deixando esse tempo a mais para a gente bater esse papo por algumas dúvidas que podem vir durante a aula, até mesmo casos que vocês veem durante o seu dia a dia, na família, não sei. Tá bom, obrigado. Nada. Ninguém tem mais alguma dúvida, algum questionamento, alguma pergunta que seja mais para a gente estar relatando por aqui? Ok. Professor, eu só queria saber se eu poderia, se o senhor tiver, né, esse livro em PDF, se eu puder mandar para o nosso e-mail da turma ou no WhatsApp, sei lá, e postar a aula, porque eu não consegui acompanhar hoje a aula, porque minha internet está muito ruim, então, assim, eu falo, eu só entendo o final da frase, então eu não acompanhei direito hoje a aula. Tá bom, Priscila. Pode deixar. O que foi? Da aula passada, tá contendo um probleminha até no meu YouTube, da minha página.
tá? Então eu vou alterar com a configuração, eu vou colocar essas duas até para vocês verem, tá? Incompleto, com certeza. E o livro, eu vou buscar com os amigos meus, não tenho ele em PDF, pois tem aqui na biblioteca, só que a biblioteca para vocês está fechada, então ficou mais um pouco complicado. Eu vou buscar com uma equipe, tá, que eu tenho, de colegas, de faculdade, tudinho, esse livro em PDF, eu vou estar passando para vocês, tá? Agradeço. Que isso, sem problema nenhum. E assim até se eles não tiverem esse, mas tiverem outros, eu passo tudo junto também, sem problema nenhum. Tá? Eu acho que qualquer coisa eu entro em contato com o Sabino, passo para o e-mail dele e ele passa para todos vocês. Tá certo? Mais alguma... Ó, professor. Que isso? Mais alguma pergunta, gente? Ok. Fico à disposição, tá bom? O Sabino entrou em contato comigo, então todos vocês eu acho que já têm até meu número. Então, qualquer coisa é só chamar, tá bom? Eu vou tentar resolver esse problema da minha página mesmo, nas configurações, hoje ou até mesmo até amanhã, para estar postando o mais rápido possível as aulas para vocês. Tá ok? Então, qualquer coisa, só entrar em contato. Bom dia a todos. Bom dia, professor. Obrigada, Obrigado. professor. Até mais. Tchau, professor. Tchau, tchau. Até a Até próxima. mais. Tchau, tchau. Bom almoço. Para todos nós, se Deus quiser. Professor, até mais. Bom almoço. Até mais, para todos nós.